Olá, eu sou o professor Nunes e esse é o seu canal, professornunes.jls. Você que se interessa por sociologia, por atualidade, política, então esse é o seu canal. Seja bem-vindo, inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Nós temos também aulas aqui de sociologia, de política, temos também metodologia científica e todos os dias a gente passa por aqui, traz vídeos novos sobre atualidades também, ok? Então, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades e divulgue também o nosso canal, que é feito para você também que se interessa por conhecimentos de forma geral, principalmente no que diz respeito às ciências sociais, ok? Vamos então às notícias centrais do nosso dia de hoje. A gente faz uma breve análise de uma das notícias, beleza? O Globo, mini reforma eleitoral, abranda punições a políticos e facilita burla na cota feminina. É uma denúncia, hein? Veja como são as regras e o que vai mudar se o projeto que foi protocolado hoje for aprovado. Operação no Rio de Janeiro, após ter sigilo quebrado, Braga Neto afirma que intervenção federal seguiu trâmites legais. É o que ele diz, né? Agora a documentação aí já mostra outra coisa, né? Ex-interventor lembra que o gabinete suspendeu o contrato de compra de coletes. 8 de janeiro, 82% dos brasileiros reprovam ataques e 43% culpam Bolsonaro radicais de direita. Notícia, então, do Globo. Os colunistas, que interessante algumas opiniões, a Bela Megali, Braga Neto vê a operação da PF como tentativa de minar capital político. Lauro Jardim, o que Braga Neto disse a Valdemar sobre a licitação investigada? Opinião do Globo, julgamento do 8 de janeiro é histórico e desafiador. Malu Gaspar, podemos dizer, digamos o seguinte, está tudo errado aqui a leitura. Podemos, que é o partido, diz ter gasto de 2 milhões com pré-campanha de Moro. Então, aí a notícia, no caso aí, das colunistas aí do Globo, ok? Então, o julgamento do 8 de janeiro é histórico e desafiador, é a opinião do Globo, vale a pena também fazer essa leitura. Mas vamos então a outra notícia, no 247 de hoje, para 43%, terrorismo de 8 de janeiro é responsabilidade de Bolsonaro e de radicais de direita, mostra a pesquisa, sem sombra de dúvida, né? A pesquisa apenas confirma. Pesquisa A Cara da Democracia também revela que 11% dos brasileiros que apoiam a intentona golpista, índice próximo à base de apoio fiel a Jair Bolsonaro, né? Com o ministro de Bolsonaro, Braga Neto manteve contato com lobistas e intermediários ligados a empresas suspeitas de corrupção. General investigado pela Polícia Federal pela compra de coletes balísticos com sobrepreço de empresa dos Estados Unidos. Lula convoca a reunião interministerial para discutir tragédia no Rio Grande do Sul. A reunião anunciada pelo ministro Paulo Pimenta está agendada para 16 horas e visa acompanhar as políticas públicas de apoio ao andamento do Estado. Bom, e vamos então à notícia do UOL. O que diz o UOL, a manchete do UOL aqui também, que traz uma manchete também muito interessante sobre Braga Neto. Você vê que as notícias centrais estão relacionadas ao Braga Neto. PF apura se Braga Neto participou ativamente de fraude em intervenção. Braga Neto diz que suspendeu compra de coletes por achar irregularidades. PF cumpre mandado em ação que apura fraudes na intervenção no Rio de Janeiro. Sakamoto, sob militares, Rio de Janeiro teve controle, entre aspas, de pobres, né? Marielle e denúncia de fraude. Tudo isso aconteceu na famosa intervenção, né? Bom, em meio à delação de Mauro Cid, Michele retoma tom messiânico que desagrada PL. Cid viu e ouviu tudo o que ocorreu. Se ele falar, acaba a CPI, diz deputado. Então, vamos aqui a notícias também do nosso... vamos ver aqui os colunistas do UOL. Maria Ribeiro. Vitor
Yuri Gilmar, quem é você no episódio do Rio? Josias de Souza, desânimo de Bolsonaro espanta aliados. O Jamil Chad, 4 milhões de venezuelanos à deriva. E José Paulo Kuffer, IPCA atingirá pico neste mês de setembro. E aí tem a notícia também do brasileiro procurado nos Estados Unidos, que inclusive esse brasileiro, né, ele é do Maranhão, né, passou por aqui por Palmas também, né, por Figueirópolis, se eu não me engano. Brasileiro procurado nos Estados Unidos invade casa, é alvo de tiros, mas foge com rifle, diz polícia. O cara tá fazendo, fazendo diabo 4, como se diz, né, como se diz. Jornalista joga comida em motoboy, entregador não é obrigado a subir até apartamento. Ok, então essas são as notícias. Deixa eu ver se tem mais alguma. É isso mesmo. Bom, vamos pegar somente dessas notícias aqui. O Sakamoto, que costuma fazer umas análises muito interessantes, né, sobre militares. O Rio de Janeiro teve controle de pobres na Ariere e denúncia de fraude. Sob a intervenção militar na segurança pública do Rio de Janeiro, postos de controle para fotografar e registrar moradores de favelas foram montados e a vereadora Marielle Franco foi executada por milicianos. Agora, ao que tudo indica, além das mutações democráticas, a intervenção também ajudou gente fardada a ganhar dinheiro de forma ilegal. Nesta terça-feira 12, uma operação da Polícia Federal cumpriu 16 mandados de busca e apreensão em uma investigação sobre fraudes na compra de coletes durante a intervenção em 2018. O general Braga Neto, que havia sido indicado por Michel Temer como interventor, teve o sigilo telefônico quebrado. Ele foi ministro-chefe da Casa Civil durante a pandemia de Covid-19, sendo corresponsável pelas ações tocadas pelo governo Bolsonaro, que agravaram a doença. Disputou a vice-presidência na chapa do chefe e também é criticado por colaborar com o golpismo de Jair. Militares do Exército exigiram RG e tiraram fotos individuais de moradores de favela do Rio de Janeiro durante a intervenção federal em fevereiro de 2018. Ou seja, só podiam sair de suas comunidades se passassem por esses postos de fronteira e verificassem se estava tudo ok com seu histórico. Vila Kennedy, Coreia, Vila Aliança, entre outros locais, foram palco da inovação. O procedimento foi duramente criticado pela OAB e pela Defensoria Pública. Naquela semana, o interventor federal do Rio de Janeiro, o general Walter Souza Braga Neto, ainda afirmaria que o Estado é um laboratório para o Brasil. Daí, no dia 14 de março daquele ano, a vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes foram assassinados. Os executores foram apontados, os milicianos Rony Lessa e Elson Queiroz, ex-policiais. Os mandantes até hoje são desconhecidos. O crime de natureza política chocou o Brasil e erodiu o discurso de Braga Neto, que defendia que a intervenção visava o aumento da sensação de segurança no Rio. Bom, só a ideia de sensação também já é uma grande farsa, né? Agora ficamos sabendo da dispensa ilegal de licitação para a compra de 9.360 coletes à prova de bala adquiridos com um sobrepreço de 4,6 milhões. Segundo o general, devido a irregularidades, o contrato foi posteriormente cancelado. A intervenção e a fraude seria um aperitivo do que viria a acontecer nos anos seguintes, com a estreita parceria com o bolsonarismo e os militares. Não só porque o Tribunal de Contas da União, TCU, apontou que as Forças Armadas gastaram recursos de combate à Covid na compra de picanha e filé mignon, mas também pelo próprio Tribunal exigir a devolução de 27,8 mil aos cofres públicos, devido ao superfaturamento da compra de Viagra por militares. Vergonhoso, né? O valor médio no painel de preços do governo para o produto no período era de R$ 1,81. O Hospital Central do Exército registrava o preço de R$ 1,50, mas 15.120 comprimidos de 25 mg foram comprados a R$ 3,25 cada. O então deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, que se especializou em cobrar informações do governo federal quanto aos gastos públicos, e o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, acionaram o TCU e o MPF para saber por que o governo resolveu dar essa mãozinha a seus membros militares.
Isso levou à decisão do TCU, entendeu? A ideia dos membros. Esse não foi o único escândalo com direito a duplo sentido, no qual as Forças Armadas se meteram durante o governo Bolsonaro. Também ergueu-se impávida a denúncia do Exército, adquiriu 3,5 milhões em próteses penianas. Teve mais esse escândalo, então já tinha esquecido isso. De 10 a 25 centímetros com recursos públicos. Forças Armadas são importantes para qualquer país, desde que saibam que devem proteger. Sua potência está na capacidade de respeitar a Constituição Federal, não de obter benefícios em trocas de ser usada para atender à necessidade de um governo de plantão. Denúncias de corrupção envolvendo militares permearam toda a ditadura de 64 a 85. É bom que se saiba disso, né? Que ainda tem gente iludida, né? Iludida ou idiota mesmo, que diz, na época da ditadura não tinha corrupção. Olha só, os maiores esquemas de corrupção estavam escondidos aí entre os militares mesmo, né? E só não estouravam com força por causa da censura. E, claro, quem as trazia a público desaparecia. Nos seus 4 anos de governo, Jair Bolsonaro conseguiu cooptá-los com cargos, vantagens na reforma da Previdência, licitações de produtos de luxo para o oficialato, picanha, Viagra, próteses penianas. Muitos apareceram envolvidos em acusações de superfaturamento sobre preço de vacinas e produtos de saúde. Jair cobrou, em troca, a sujeição para degradar as eleições e democracia e cumplicidade enquanto garantia o vale-tudo ambiental na Amazônia. O então presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, afirmou no dia 7 de julho de 2021 que membros do lado podre das Forças Armadas estão envolvidos com falcatrua dentro do governo e que os honestos devem estar muito envergonhados. Mas Braga Neto, na época, ministro da Defesa, e a cúpula das Forças Armadas subiram nas tamancas ameaçando o senador federal com a nota pública. Bolsonaro e militares foram devorando as instituições, dobrando-as em nome de seu projeto de poder. A corrupção nas fileiras fardadas não nasceu desse casamento, como pode ser visto pela investigação do caso dos coletes, mas sempre esteve aí esperando uma oportunidade. Agora o chefe das Forças Armadas, como comandante do Exército, o general Tomás Ribeiro Paiva, tem um trabalho hercúleo para fazer, acabando com a relação promíscua que se estabeleceu entre as tropas e a política. E não é possível fazer isso com a responsabilização dos militares envolvidos. A depender do que aconteça, as intenções políticas de Braga Neto vão amolecer. Bom, um breve comentário sobre isso. Bom, eu sinto uma grande vergonha nesse momento de ser brasileiro diante de militares dessa natureza. Já ficou, inclusive, muito patente, muito óbvio, o conluio entre Bolsonaro, militares, e cada vez mais as coisas vão, digamos, se amplificando. Não estou dizendo que todas as Forças Armadas elas são, digamos assim, degeneradas, mas, infelizmente, uma grande parte de militares, principalmente nesse período do governo, desse fatídico, assim, infame governo Bolsonaro, nós vimos aí o que aconteceu. O título do artigo do Sakamoto já chama a atenção. Olha só, você teve uma intervenção federal que é em nome da segurança, mas uma intervenção somente para controlar os pobres, né, desrespeitar os seus direitos humanos, e ainda por cima teve a morte, o assassinato da Marielle Franco e do seu motorista, e teve as falcatruas, né, denúncia de fraude. Então agora isso vem à tona. Então nada é mais importante nesse momento exatamente de escancarar essa realidade promíscua que se tinha do governo Bolsonaro, com militares, muitas coisas absurdas que foram feitas, né? E isso precisa exatamente ser estampado, publicizado para a sociedade como um todo, para que não se engane, porque o discurso fascista, né, de Deus, pátria e família, esconde todas essas mazelas que aí estão. E aí estamos vendo aí o 8 de janeiro, por exemplo, teve todo aquele estardalhaço, que ainda quiseram culpar o governo Lula disso, né, ainda quiseram culpá-lo, e teve todo o apoio dos militares, inclusive do Exército. Basta dizer que passaram 62 dias na frente dos quartéis pedindo golpe militar, os golpistas, e praticamente eles sendo apoiados diretamente pelo Exército.
não é? Então isso foi muito feio. O Braga Neto, aí agora aparece essa denúncia aí contra o Braga Neto. Então é bom que se esclareça isso para que a sociedade não passe mais por esse tipo de coisa, né? Que possamos fiscalizar e cobrar e sempre lutar pela democracia, né? Quando fala de democracia, ditadura e corrupção, observe, como já fiz um breve comentário, durante a ditadura militar, muitas falcatruas, muito esquema de corrupção tinha, mas ninguém podia dizer nada. Então, os iludidos, os tendenciosos, né, os idiotas, afirmavam, enchiam o peito para dizer, olha, não tinha esquema de corrupção, não tinha corrupção na época da ditadura. Claro, ninguém podia dizer nada, senão morria ou desaparecia, né? Ninguém podia denunciar, e mesmo assim muita coisa as pessoas conseguiram denunciar. É isso aí, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber nossas novidades e até o nosso próximo vídeo.